5 dicas para o meu filho. Meu filho tem quase 3 anos e meio, né? Quando tivesse 20 anos. Ele só poderia ler com 20 anos. Só com 20 anos. Bom, hoje se eu tivesse 20 anos, né? E imaginando também que ele vai estar com 20 anos daqui a 17. Bom, a primeira coisa que eu falaria para ele é que a gente foi criado para uma vida abundante. A gente foi criado por Deus, a gente foi criado a uma semelhança divina e que Deus não quer, não gostaria que nenhuma pessoa criada por Ele, nenhum filho dele, passe necessidade, né? Tenha dificuldades. Inclusive que Deus prometeu isso, né? Que não deixaria a gente passar necessidade, que se Ele não deixa as flores, não deixa os animais passarem, não terem o que comer, o que vestir, enfim. Mas mais do que isso, né? Que nós fomos criados para ter uma vida realmente abundante, uma vida muito maior do que a maioria das pessoas vive, uma vida plena, uma vida onde a gente consegue ter uma boa condição financeira, sim, mas não às custas de tempo, de qualidade de vida. Uma vida onde a gente consegue ter uma família legal, consegue ter uma boa condição financeira, consegue ter qualidade de vida para aproveitar isso a tempo, né? Que é algo que a população não está vivendo. Essa seria, com certeza, a primeira dica. Existe algo maior do que as pessoas estão vivendo. Existe algo maior do que essa vida, essa vidinha mais ou menos, assim. Existe uma vida onde a gente se realiza. Como Jesus disse, né, Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Uma vida onde não há escassez, um medo das coisas não acontecerem, né? A segunda dica que eu deixaria para ele é que a mentalidade dele vai determinar a vida dele. Que a mentalidade dele vai determinar onde ele vai chegar. Que aquilo que ele acredita vai determinar exatamente até onde ele vai conquistar na sua vida, sabe? Tudo em todos os termos, todas as áreas da vida. Quanto que ele acredita que ele pode ganhar, quanto que ele acredita que ele pode conquistar, construir, né? O que ele acredita para a vida adulta dele, para a vida idosa dele, o que ele acredita em termos dele como pai, ele como marido. Tudo isso só vai ser determinado basicamente, em primeiro lugar, pelo que ele acreditar, porque tudo começa pela crença. Henry Ford disse uma frase que eu gosto muito e que direciona assim, muitas vezes em que eu estou em dúvida, que se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de qualquer maneira você está certo. Então, se a gente fica dizendo que não é para mim, né, eu não acredito, isso não vai acontecer, não vai acontecer mesmo, porque a gente não vai caminhar em direção a isso. E eu diria para ele que a mentalidade dele tem que chegar antes do local onde ele quer chegar. Ele tem que ter certeza disso. A gente caminha em direção à nossa certeza absoluta. Então, existe uma vida abundante, em primeiro lugar. Segundo lugar, ele precisa ter uma mentalidade. A vida dele para ele chegar numa vida abundante, ele precisa ter uma mentalidade abundante. Ele precisa acreditar que as coisas são possíveis e que se ele não acreditar, absolutamente ninguém mais vai acreditar nele. A terceira dica que eu daria para ele é sobre controle emocional, né? Que ele procure ao longo da vida dele sempre aumentar o autocontrole e procurar ter sempre as emoções saudáveis, né? Que ele procure uma esposa assim também, que ele procure ensinar isso aos filhos dele, que ele procure pessoas para ele se relacionar, se associar em termos profissionais, pessoas que tenham autocontrole ou que tenham as emoções mais saudáveis, porque Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, já disse que emoções descontroladas fazem de pessoas espertas estúpidas, ou seja, pessoas que têm uma boa inteligência cognitiva, que têm um bom conhecimento técnico, mas que se descontrolam quando estão com problemas emocionais e aí não conseguem tomar as decisões, né? Então imagina um chefe de uma empresa, né, que tem que tomar uma decisão, tem uma reunião, está indo para a reunião de carro e aí alguém corta a frente dele de carro, ele fica irritado e quase briga com aquela outra pessoa, enfim, 10 minutos antes da reunião, ele chega na reunião com um estado emocional completamente alterado, e esse estado emocional eu chamo de lentes emocionais. É como ele não enxergasse direito a situação, não ouvisse direito o que vai ser falado na reunião e vai provavelmente tomar decisões equivocadas, apesar de ser um excelente CEO da empresa, um excelente chefe, né? Então, Salomão já disse isso há 3.000 anos, né? Salomão deixou escrito que uma pessoa que não tem autocontrole, ela é como uma cidade sem muralhas, né? Ou seja, na época de Salomão não tinha ataque aéreo, né? Não tinha bombardeio aéreo, ataque era por terra, então a defesa das cidades era muros altos.
E quem na cidade que não tinha muros, não tinha muralhas, era completamente indefesa, qualquer coisa podia atingir. Então uma pessoa que não tem autocontrole, um simples bater numa janela, uma caneta que cai no chão ou qualquer pequena coisa pode irritar. E tem outra frase de um autor desconhecido que tem na internet que diz que a grandeza de um ser humano é proporcional ao tamanho das coisas que o irritam. Essa frase dói na gente quando a gente pensa, quando a gente se irrita com qualquer coisinha do dia a dia, e eu me lembro dessa frase. Então essas 3 dicas, né? Primeiro, para começar, existe uma vida abundante, ele deve buscar e não acreditar no que o mundo está falando, que é isso aí mais ou menos, é isso que foi reservado para nós, é o destino, não, que a gente pode... que existe essa vida abundante, a gente deve buscar ela. Segundo, é que a mentalidade cria, né? Que a gente cria a nossa própria vida, e que se ele que ele quer uma vida abundante, ele tem que ter uma mentalidade abundante, porque ele vai ser determinado por aquilo que os pensamentos dele dizem, né? Assim como também Salomão deixou escrito, né, em Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, ainda faz uma advertência, tenha cuidado com o que você anda pensando, pois a sua vida vai ser dirigida pelos seus pensamentos. E terceiro, o controle emocional, a inteligência emocional, como disse Daniel Goleman, né, o pai da inteligência emocional, é responsável por 80% do sucesso do indivíduo, né? Então, por mais que a pessoa tenha um conhecimento técnico absurdo, e eu posso mandar meu filho para a universidade, para as melhores universidades do mundo, se ele não tiver controle emocional, ele não vai ter sucesso. A 4ª dica que eu daria para ele é sobre conhecimento, sobre a única coisa que pode fazer ele crescer como ser humano, a única coisa que pode levar ele adiante profissionalmente, financeiramente, é investir no maior ativo que ele tem, que é o conhecimento, que é o que ele sabe. Tanto na área técnica que ele for escolher, na profissão que ele for escolher, como e principalmente no desenvolvimento pessoal. Hoje a gente sabe que as empresas demitem mais, 90% das demissões das empresas no mundo, isso foi uma pesquisa que saiu, dizem que as demissões são por deficiência na formação humana das pessoas e não por deficiência técnica. Caráter tem que ser formado, né? Tem que ser treinado, e isso também se faz com busca de conhecimento, com leitura de livros, com estar num meio onde as pessoas entendem mais. Então, buscar o conhecimento, estudar, é isso que vai fazer aumentar o valor dele para a sociedade, é isso que vai fazer ele gerar mais valor para a sociedade e, em retorno a esse valor gerado para a sociedade, ter mais retorno financeiro para ele, né? Ter mais dinheiro, ter uma vida financeira melhor, vai depender do valor que ele gerar para a sociedade. E esse valor vai ser gerado exatamente o valor que ele tem para entregar, o valor que ele é. E esse valor é aumentado com estudo, com conhecimento, em várias áreas da vida, né? Então, com certeza, isso precisaria contribuir, né? E a 5ª dica que eu daria é para ele, como eu citei agora há pouco, para ele estar no meio. Porque o meio, realmente, a gente vai ser uma média das pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que... Se a gente estiver num meio que não está pensando como a gente está, esse meio vai nos puxar para baixo, esse meio tem uma mentalidade diferente, tem pensamentos diferentes, não estão vendo tão longe como aquela pessoa está vendo, então esse meio vai acabar puxando para baixo. A dica seria para ele estar num meio de pessoas que já conquistaram o que ele quer conquistar, né? Que essas pessoas influenciem ele positivamente, que ele aprenda com elas, não só os passos técnicos, as questões da experiência mesmo, mas a própria mentalidade, a própria conversa, né? As pessoas inteligentes, as pessoas de uma mentalidade mais abundante, essas pessoas conversam sobre ideias, né? E numa mentalidade mais de escassez, as pessoas conversam sobre coisas, ou sobre pessoas, sobre a vida dos outros. Então seria muito interessante ele estar sempre no meio, e que ele procure isso viajando, pagando cursos, desenvolvendo realmente a sua mentalidade, a sua inteligência por meio desses encontros, congressos, né, cursos, onde ele possa aprender como essas pessoas pensam, né? Então, claro, nunca deixando as pessoas que ele ama, né, mas puxando elas junto, trazendo elas juntos para esse nível onde ele quer chegar. Então, essas 5 dicas eu acho que são sequenciais e fundamentais, né? Saber que existe uma vida abundante, saber que tudo começa pela crença que a gente tem, pelo que a gente acredita. Em terceiro lugar, ter controle emocional, procurar sempre ter as emoções saudáveis. Em quarto lugar, ter conhecimento, buscar conhecimento.
porque é isso que vai transformar a vida dele, o conhecimento transforma. E em quinto lugar, estar com pessoas que já chegaram nos lugares onde ele quer chegar, ser realmente influenciado pelo meio de pessoas que já conquistaram o que ele quer conquistar. Acho que seria um homem de sucesso.